Coquinha é vida também, né? Claro que é. Ainda mais que eu tô achando que a sua tá batizada. Tá demorando muito pra tomar. Não. Depois eu vou ver isso aí. Vamos começar então, né? Vamos lá. 3, 2, 1... Fala seus caco antigos, tudo bem com vocês? Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone, o podcast que pode ainda não te levar para Disney, mas pelo menos não atrapalha. Chega mais Cle, chega mais Dodô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone. Se você tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente. E agora uma correção devido ao final de semana passado. Na minha frente... Fala, Dodô, meu querido. E na minha frente está aqui meu excelentíssimo irmão Clecle. Muito prazer, eu sou o Dodô. E hoje estamos começando mais um episódio desse podcast consagrado. Tá grande, hein? Tá gigante. Tá mais consagrado que as polêmicas da semana? Ah, mas sem dúvida, né? Sem dúvida, isso aí sempre será. Né? Hoje a pauta tá interessante, vamos lá. Tá, hoje vamos falar de Hall da Fama do basquete. Se você acha que o assunto é chato, não, senhor. Agora, se tá ruim pra ir pra Disney, né? Imagina ir pra Springfield, Massachusetts. Não Muito vai ser pior. nada fácil. Nada, nem Né? um pouquinho. Isso não vai ser mesmo. Ainda mais, imagina, empregado doméstico ir pra Massachusetts É. ver o Hall da Fama. Não pode, Meu Deus, hein? né? Estamos em 2020 e essas coisas acontecem, é inacreditável, né? Ai, Jesus amado. Vamos lá. E tem mais crítica ainda, né? Tem, Que vai torneio de ter. enterradas foi ontem? Pelo amor de Deus. Cara, Os caras roubaram na mão gorda o Aaron Gordon. e o que é pior é que os perfis dos times, os oficiais, estão empurrando essa maluquice aí. Cara, o que foi aquilo, né? Não, Que pelo foi amor aquilo? de Deus. O cara pulou o tacofol, mano. Aí, Taco Fall é um jogador do Boston Celtics que oficialmente ele tem 2,26 m, mais ou menos. O Aaron Gordon pulou 7 pés, que dá mais ou menos 2,13 m. 7.6. É 7.6 Que, pés. Né? que vai dar um picadinho, vai dar uns 2,13 m alguma coisa. Cara, o cara pulou 2 metros, velho. E ainda fez a cesta. Ele ainda fez a cesta, controlou a enterrada. bola, enfim, ele fez o fluxo todo ali. Tudo bem que o Taco Fall deu uma baixadinha ali e tal, mas, cara, inacreditável, né? E mesmo assim, o Aaron Gordon ainda não ganhou o título do Dunk. Inacreditável, né? Cara, é absurdo. É absurdo. Inacreditável. Bom, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. No Twitter, apenas no Twitter, um pouco diferente. Tailgate Zone _BR. Nas outras, Tailgate Zone. Certo? E não se esqueça do podcast que está nas principais plataformas e sai toda terça-feira. Exatamente. E também site, sempre com matérias novas. E essa semana começamos com a nossa série de textos explicando a MLB para quem está chegando agora na MLB também. Exatamente. Isso aí foi um pedido geral, a gente escuta isso de todo mundo, principalmente com relação à regra. Então a gente vai tentar fazer uma matéria exclusiva só para mostrar o funcionamento, regras, etc. E é isso. Dodô, vamos tocar o pau. Bora. Essa vinheta de NBA, eu tava com saudade dela. Sensacional, né? Que vinheta maravilhosa, meu Deus. Bom, Dô, em dezembro foi criada uma lista com 59 nomes, tá? De jogadores, técnicos, etc e tal, para entrarem na seleta lista de Hall of Famers do basquete. Da No basquete mundial, né? Basquete mundial, né? Basquete não mundial. tem como não dizer isso. Basquete mundial. Exato. Bom, dessa lista aí, 8 nomes foram escolhidos, né? Uhum. Geralmente, a lista tem umas 13 pessoas, mas esse ano eles resolveram, pela magnitude das pessoas que poderiam entrar nessa seleção, eles acabaram diminuindo essa lista para 8 pessoas. Até o Jerry Colangelo falou que o comitê que eles têm de votação, né, de veteranos, homens e mulheres, e também de pioneiros afro-americanos foi suspensa,
pela magnitude dos nomes que estão nessa lista, tá? Então nós temos 8 nomes que foram definidos finalistas, entre eles Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett e a Tamika Catchings. Sensacional. Isso entre nomes de jogadores, tá? Se a gente olhar também para técnicos, a gente tem Ed Sutton, Barbara Stevens, Kim Mulkey e o Rudy Tomajonovic. Eu não sei se falei certo. Que delícia, né? Que foi técnico dos Rockets e ganhou os 2 títulos dos Rockets. Bom, a lista ficou significativa, bem significativa, e a decisão conta-se que foi feita antes da morte ainda do Kobe Bryant. Ele seria first ballot, vamos dizer assim. Bom, então temos esses 8 nomes e nós vamos discutir um pouquinho sobre eles. Só para vocês terem uma noção e uma visibilidade do Hall da Fama do basquete, nós temos 3 brasileiros no Hall da Fama, tá? Oscar Schmidt, que foi em 2013, junto com Roger Brown, Rich Guerin, Bernard King, Gary Payton e a Dawn Staley. Em 2005 tivemos a Hortência entrando no Hall da Fama, né? Nesse ano nenhum outro jogador foi escolhido, apenas técnicos. Então ela acabou entrando como a única jogadora. Exato. E também para uma pessoa que talvez um nome que não todos conheçam, e até a gente vai comentar algumas coisas sobre ele, e a gente vê como é esquecido alguns dos nossos ídolos esportivos, né? O Biratã Maciel, ele foi eleito Hall da Fama em 2010, e olha os pequenos nomes que estavam com ele, Dodô. Cynthia Cooper-Dyke, Dennis Johnson, Karl Malone, Scott Pippen e Arvydas Sabonis, o pai do Saboninho. Pai do Saboninho. Olha só, cara. E o que é interessante falar do Hall da Fama, isso é meio óbvio que o intuito disso é premiar, né, lembrar dos grandes jogadores da história, dos técnicos da história. É para isso que isso foi criado. E a gente comentou aqui de Springfield porque o Hall da Fama fica lá. E é onde dizem que nasceu o basquete. Então é por isso que é feito lá, é por isso que a gente mencionou. E aí você mencionou do Biratã, que é um dos grandes, talvez o maior pivô da história do basquete brasileiro. Você pode ter a sua opinião aí, isso tem a ver com as eras, né? A gente já falou disso aqui. Exato. Mas foi talvez o maior, né? Vamos colocar assim. Ele atuou em 4 mundiais, que foi 63, 67, 70 e 78. Ele ganhou 3 medalhas, sendo uma de ouro. E é o brasileiro que mais vezes participou de mundiais, que foram 34 aparições pela seleção. Então, foi um cara extraordinário. E eu digo foi porque ele faleceu em 2002, infelizmente. Mas é um cara... É um dos grandes nomes do basquete brasileiro. Talvez você se lembre do Oscar, que é polêmico, né? Muitas vezes polêmico. E faz parte da história recente, mas pesquisa um pouquinho sobre o Biratã Maciel, porque ele é um grande nome do esporte brasileiro e um maior nome do basquete nacional. Ele tem inclusive uma medalha de bronze pelo Brasil nas Olimpíadas de 64 em Tóquio. E ele jogou por 3 temporadas na Itália, mas no geral ele fez a carreira no Brasil, né? Exato. Inclusive passou pelo seu Corinthians, Dodô. Do Corinthians. Bom, é isso. Então vamos falar um pouquinho de cada indicado e eu vou deixar você... Vamos começar pelos técnicos? Acho justo, né? Deixa eu pensar. Tempo esgotado! Espera um pouquinho. Eu queria começar, porque esse assunto a gente teve uma discussão bem bacana na redação sobre o Garnett. Ah, legal. A gente discutiu isso rapidamente, a gente falou sobre o Celtics terem aposentado a camisa do Kevin Garnett. Aconteceu nessa semana também. Aconteceu essa semana, né? Que também é uma coisa bem relevante. E ele também está na lista dos indicados para o Hall da Fama. E o que gerou uma discussão ali sadia, né? Não foi uma discussão pesada, não. Mas a gente falou de... Ele merecia ter a camisa aposentada pelo Celtics. E acho que isso vai muito de encontro também com a indicação dele para o Hall da Fama. E aí eu vou começar os status dele para chegar a essa indicação. Então, foi a primeira do Kevin Garnett, né? Isso é possível o cara ser indicado e não ser eleito para o Hall da Fama, mas é a primeira indicação dele. Ele jogou 12 anos pelos Timberwolves, que uma vida toda praticamente a carreira dele foi feita lá. Ele ganhou um título pelo Celtics na temporada 2007-2008. Ele foi 15 vezes pro All-Star Game. Foi jogador defensivo do ano, se eu não me engano, em 2008. E, assim, ele foi bem relevante na passagem dele pelos Celtics, por tirar o time da fila. É legal falar dele porque pode gerar polêmica para algumas pessoas,
principalmente para nós brasileiros, que talvez não tenha acompanhado a história dele toda, né, desde o início, a gente vai pela leitura, por pesquisa, mas de qualquer forma, dentre todos os indicados, dentre os escolhidos, né, para o Hall da Fama desse ano, ele talvez seja o que gere um pouco mais de assunto, mas do meu ponto de vista, uma carreira brilhante merece, ele foi um brigador ali, ele foi campeão num time ótimo, né? É até fácil ser campeão assim, mas de qualquer forma ele é um ótimo jogador, eu gosto muito dele, você sabe disso. E dessa indicação eu acho que é isso. Ele é um desses caras aí que são bem emblemáticos, ele é bem relevante, mas aproveitando que a gente está falando da lista, eu acho que talvez ele não fosse uma das minhas escolhas, mas de qualquer forma é um cara bem gigante para a NBA. Eu também, dessa lista, eu acho que, pra mim, talvez ele seja o menos importante de todo mundo nessa lista. Exato. Não o menos importante pra liga, Isso. e que fique claro, mas... Em comparação aos outros. Em comparação aos outros, talvez seja o menos relevante. Exato. São, assim, cara, tem coisas que não tem como negar. São 21 temporadas de NBA, ele foi campeão com o Celtics, ele acabou tirando essa fila do Celtics, ele foi um dos responsáveis por essa fila por ter tirado o Celtics da fila. Ele 4 vezes fazendo parte de time ideal, ganhou medalha de ouro pelos Estados Unidos em Sydney 2000. Foi vice-campeão da NBA em 2010 também. Vice-campeão da NBA também em 2010. Então, assim, 15 vezes All-Star. É um cara que, assim, números não... cara, não tem como contestar isso aí, né? Não tem como. Por 4 anos seguidos também, ele foi o maior reboteiro da liga. Assim, cara, são números muito interessantes, né? E agora também tá fazendo um papelzinho aí em filmes, né? Então. Ele tá fazendo um filme aí que saiu na Netflix, o Uncut Gems, ou Joias Brutas, que é com Adam Sandler e também tem o Kevin Garnett. Cara, eu acho que, assim, a aposentadoria da camisa do Celtics, eu acho discutível, mas eu não gosto de entrar nesse ponto, porque eu acho que tem a questão de ser ídolo, o cara ter tirado o Celtics da fila, e isso é papo de torcedor e tem que ser torcedor. Tudo bem que o Celtics é o maior... É o time que mais aposentou camisa na NBA, a gente até discutiu isso no grupo. Exato. Mas eu prefiro ficar fora dessa discussão. Eu acho discutível, mas eu prefiro não entrar. Porque... Eu, como torcedor do Celtics, eu acho que é discutível também. Não é um jogador espetacular. A gente tá discutindo tecnicamente e os stats dele, não os números. Mas é discutível. E tem zilhões de camisas aposentadas lá, então parece que é meio arroz de festa, assim. Apesar de ele ser ótimo. Mas, enfim, não é uma discussão pra agora, mas... Eu optei por começar por ele porque a gente já teve uma discussão relacionada à camisa, à aposentadoria de camisa. E como ele entrou na lista dos selecionados, acho que valeu a pena a gente mencionar esse desempenho dele, esse período no tempo aí. Muito bem. É isso. Pra mim, da lista, é o menos relevante. Comparando essa lista. Comparando os demais, exato. E aí eu acho legal a gente agora ir pro próximo e falar de Tim Duncan. Perfeito. Que também, a gente tá falando de outro universo, de um cara também que você olha pra camisa dos Spurs, você vai lembrar dele, sei lá, pra sempre, né? Então, uma puta de uma indicação. Ele foi campeão da liga por 5 vezes, 98, 99, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014. E foi 2 vezes MVP da temporada regular. E 2002, 2003 também. Exatamente. Pulou. Exatamente, pulei essa daí. 2002, 2003. E 2001, 2002 ele foi MVP da temporada regular. E em 2002, 2003 ele foi campeão e MVP da temporada regular. E 3 vezes MVP de final também. Tem isso. Exatamente. Então, isso aqui isso é a expressão, né? O que eu acho legal também do Hall da Fama é você olhar pra camisa ou olhar pro cara, lembrar da camisa, ou olhar pra camisa e lembrar do cara. E aí isso é a relevância suprema de o cara ser indicado ou não. A camisa dele já tá até aposentada pelos Spurs. E, cara, é o que você falou, Du. Não tem como olhar pros Spurs e não lembrar de Tim Duncan, Não né? lembrar de Tim Duncan, exatamente. Assim como também, no futuro, assim que o Pop aposentar, não tem como olhar pros Spurs e não lembrar de Greg Popovich. Exatamente. Né? Ou então vamos falar de NBA sem falar de Greg Popovich. Eu acho que a história passa meio por ele também. A história recente da NBA passa muito por ele também. Sim, sim. Bom, mas o assunto é Tim Duncan e assim, o cara foi espetacular. Ele foi calouro do ano em 98, 10 vezes considerado pro time ideal da NBA. Ainda no college ele foi considerado como o jogador do ano, e isso, jogador do ano que eu digo, é o atleta do ano entre todos os esportes. Então, ele é muito bruto. Infelizmente, só
só uma participação em Olimpíadas, que foi em 2004 e foi medalha de bronze, Uhum. né? Mas, cara, é um cara gigantesco, é um cara grandioso na NBA e agora também vai ter sua chance como assistente técnico do Greg Popovich lá nos Spurs. E é até engraçado lembrar disso porque tem aquele papo, uma entrevista que pergunta pro Pop o que ele tava achando do Tim Duncan como técnico. Exato. Aí ele falou assim, cara, eu não sei nem como eu contratei, por que eu contratei ele, porque ele não sabe nada. Ele falou, mas como ele garantiu o meu pagamento por muitos anos, eu tô em dívida com ele. Então, assim, é isso. Eu acho que É isso. Tim Duncan é isso, cara. Ele é o cara da franquia dos últimos tempos aí na... Eu acho que se você... Talvez, tirando o Kobe, não tem um cara nos últimos anos que tenha marcado tanto uma franquia como o Tim Duncan marcou os Spurs. Eu acho. A minha opinião também é exatamente Polêmico essa. isso aí. Mas eu concordo, assim. E a gente falou disso com relação ao Kevin Garnett também. A identificação que ele tem com o time. E isso, cara, se você lembrar da camisa dos Spurs, você vai lembrar de uma foto dele, sei lá, arremessando, enfim. É isso. Exato. E foi professor do nosso queridíssimo brasileiro, Thiago Splitter. Exatamente. Campeão também. Bom, Dodô, saindo do Tim Duncan, vamos pra Tamika? Vamos falar? Porque precisa. Ela Precisa é bruta. Ela Bom, é bruta. primeira indicação dela também pro Hall da Fama. Uhum. Jogadora que jogou a carreira inteira pelo Indiana Fever, pelo meu Indiana Fever, que eu assisto muito da WNBA. Cara, 10 vezes All-Star da WNBA, 4 vezes medalhista olímpica, as 4 vezes ouro, Atenas, Pequim, Londres e Rio. São 3 medalhas também em mundial, ouro na China em 2002, bronze no Brasil em 2006 e ouro na República Tcheca em 2010. Como eu disse, toda a carreira jogando pelo Indiana Fever, são 15 anos de WNBA, a camisa dela foi aposentada já no Fever, era a camisa 24, igual a do Kobe. Uhum. Ela foi campeã da WNBA em 2012 e no mesmo ano foi MVP das finais. Então assim, grandíssima jogadora, MVP em 2011, já foi melhor defensora por 5 vezes, caloura do ano em 2002. 2011 ela foi votada, ela entrou, né, para um seleto hall, assim, vamos dizer, das 15 maiores jogadoras de todos os tempos da WNBA. E também foi figurinha carimbada no time do Tennessee Volunteers, que no caso das mulheres é o Tennessee Lady Volunteers, na faculdade, sendo treinada pela Pat Summitt, que inclusive ela ganhou um campeonato nacional lá e etc e tal. 4 vezes escolhida como All-American nas épocas de college, que ou seja, o time entre todos os americanos, né? Cara, é uma jogadora, assim, sensacional. Sensacional e tá no seu primeiro ano de elegibilidade e já entrou na lista aí como finalista. Isso, e o que é legal também é que em 2010, 2013, 2016 ela ganhou, a pronúncia não sei se é correta, mas ela ganhou o Kim Perrault Sportsmanship Award, que é o prêmio dado à pessoa que mais exemplifica em atitudes o que a liga propõe, que é de vários aspectos, inclusão, enfim, é o mesmo prêmio que existe na NFL do Walter Payton, de jogadores que são relevantes para a comunidade, para o país, e aí no contexto social, né? Então ela ganhou isso 3 vezes, que é sensacional também, é um prêmio muito legal de se comentar por conta da relevância. E tem um ponto também que eu acho que é válido a gente citar. Ela chegou a jogar na Europa. Mesmo sendo atleta do Indiana Fever, ela chegou a jogar na Europa, e na Europa ela foi relevante também. Ela chegou a ganhar 2 Copas Turcas em 2010 e 2011. Ela tem também um título na Liga Polonesa de basquete. Então, assim, ela é muito relevante, ela é grande demais pro basquete feminino e, cara, merecidíssimo. Merecidíssimo. Sem dúvida. Nessa lista, pra mim, ela é o que a gente tava falando. Ela é mais relevante que Kevin Garnett. Exato. Cara, sensacional. Ela é ótima e ela... É o que a gente disse, a gente vai falar de algumas pessoas aqui e vai falar uma série de conquistas, inclusive extra-quadra, que só brilhantam essas indicações pro Hall da Fama. É legal a gente fazer isso porque é aquele negócio que a gente falou, pra gente conhecer mais os ídolos, saber quantos feitos essas pessoas têm, né? Exatamente. É muito legal isso. Exatamente. Bom, fechando a lista de atletas do Kobe Bryant. Precisa, né? Não tem nem como. Foi o que você disse antes de a gente começar a gravar, isso aí acho que já tinha sido fechado antes da notícia do falecimento dele, né? Então, cara,
A gente vai falar dele, mas não precisa, né? A gente já falou bastante do Kobe aí naquele podcast em homenagem a ele. Então, assim, muita coisa chovendo molhado, né? 20 anos jogando com os Lakers, as 2 camisas dele aposentadas, a 8 e a 24. 18 vezes foi pro All-Star, 5 vezes campeão da NBA, sendo treinado pelo Phil Jackson, que já é um Hall da Fama, 2 vezes MVP das finais, 1 vez MVP da Liga, 4 vezes foi MVP do All-Star Game, inclusive esse ano o MVP do All-Star, o nome do prêmio de MVP do All-Star será Kobe Bryant. Então, assim, cara, é continuar chovendo no molhado, falar das 2 medalhas olímpicas dele, as 2 de ouro, Pequim e Londres, ele se aposentar como terceiro maior cestinha da liga, hoje como quarto, LeBron James passando ele. Mas aí é continuar chovendo no molhado. Kobe Bryant tá lá na lista, primeira indicação, e ele deve entrar. E até título de Slam Dunk ele tem também, 97. Bem lembrado, do... A gente falou disso e até título de Slam Dunk ele tem. Então, cara, de todos eles é o cara que mais merece, né? De longe. É surreal, é surreal. Kobe Bryant é surreal. Bom, saindo do Kobe, agora nosso caminho são os técnicos. Porque também não é só de dentro das 4 linhas que se merece ser indicado e merece ser lembrado, mas vamos começar agora pelo gigantesco Ed Sutton. E aí tem, cara, uma história vasta e riquíssima de college. Então ele fez chover no college, e aí é interessante você pesquisar um pouquinho mais sobre ele, porque tem muita coisa para falar sobre isso, e não é o caso, mas enfim... Ele foi 4 vezes treinador nacional do ano, de 77, 78, 86, 95. 8 vezes técnico da conferência do ano. E aí tem uma história muito vasta também, ele treina no Oklahoma. E o que é legal também homenagear os técnicos é por conta, principalmente do trabalho que ele exerce sobre a equipe. E a gente já vê diversos exemplos da NBA de times gigantescos que não conseguem produzir o quanto os nomes valem. E aí caras como o Ed Sutton são... o ponto fora da curva para fazer um time ser gigante. E é isso que esse cara fez. E volto a repetir, ele tem uma história extremamente rica no college. Então, talvez muito que a gente tenha de estratégia, porque muita da estratégia, tanto na NBA quanto nos outros esportes americanos, elas surgem no college, as grandes sacadas. E esse é um dos caras que provavelmente, sem dúvida, inclusive... deve ter feito muito bem pra NBA, já trabalhando no college. Ah, sim, né? Cara, falar de college, a gente tá falando de faculdade, tudo bem, é que pra nós brasileiros pode não parecer tão grande assim, mas só pra quem tá ouvindo ter a dimensão, o evento como o Final Four, que é a semifinal do college basketball, cara, gira em torno, sei lá, de bilhões de dólares um evento de Final Four. Então, cara, não é coisinha pequena não. O basquete universitário americano é muito, muito lindo, muito rico. E esse cara é um dos caras gigantes do college basketball. É enorme. Então, você pode achar assim, mas eu não ouvi falar tanto dele na NBA. Talvez não tenha ouvido, mas a base toda construída que ele tem, na construção, né, na base das grandes ligas, o college é a base. E ele, cara, fez chover lá. E a dica... pra ele pesquise um pouco mais sobre a história dele, que você vai entender por que ele foi indicado e o tamanho que ele tem pra liga. Só pra ter uma noção também, são 37 anos treinando times da divisão 1 do college, e ele só teve uma temporada com recorde negativo. Isso é incrível. Cara, é bizarro, é bizarro. É incrível. Incrível mesmo. Bom, outro indicado é a Barbara Stevens. Né? Ou Barbara Stevens. Barbara. Eles falam um pouco diferente. Barbara. Bom, ela treinou categorias universitárias por 40 anos, por mais de 40 anos, né? É a quinta treinador, vamos dizer assim, né? Entre homens e mulheres. É o quinto treinador na história do basquete feminino da NCAA a alcançar 1000 vitórias. E ela já foi nomeada treinadora nacional pela Russell Athletic 5 vezes. 92, 99, 2001, 2013, 2014. Treinadora do ano pela Northeast 10, que é uma conferência, 15 vezes. E como treinadora-chefe na Bentley University desde 86, ela chefiou a equipe há 22 temporadas de 25 vitórias e por 10 vezes chegou ao Fab Four, que também é a semifinal da divisão 2 do college, né? Do feminino, no caso.
nessas andanças foi campeã nacional em 2014 e ela já está no Hall da Fama do basquete de New England, né, da Nova Inglaterra, e também no Corredor da Fama do basquete feminino. Então, assim, é outra figura gigantesca como treinadora no basquete universitário, principalmente no basquete universitário feminino, que também é o que eu falo, assim, é um evento, é gigantesco. O basquete universitário é gigantesco, masculino e feminino. E ela é uma dessas figuras grandiosíssimas. Sensacional, né? Cara, vide o Sutton, né? Tem a mesma característica lá. E merece por conta de ter feito faz a base, né? É isso que a gente vai repetir sempre aqui, que o college é muito legal. É legal esse jogo de college também. É por isso que esses 2 nomes foram indicados, por conta de ter uma construção muito sólida. E aí, seguindo a Bárbara, tem a Kim Mulkey também, que entrou. E aí, ela até pode ser, vamos dizer assim, que um pouco maior que a Bárbara, porque ela, além de ter uma carreira boa, excelente como treinadora, ela também tem uma carreira gigante como atleta. Exato. Né? Então, ela levou o Baylor Bears a 3 campeonatos nacionais da NCAA em 2005, 2012 e 2019. E ela ocupa o 3º lugar entre os treinadores em porcentagem de vitórias. São 86% de vitórias na carreira. É um negócio assim... É bizarro. Né? E em 2012 ela foi nomeada como treinadora do ano, né? no país inteiro. Recebeu o Naismith Coach do ano. Foi treinador do ano na Associated Press para College Basketball. Treinador nacional do ano da WBCA. Treinador nacional do ano pela USBWA. Como treinadora dos Bears, né, do Baylor Bears, desde 2000, ela levou a equipe a 17 participações em torneios da NCAA, incluindo nisso 13 Sweet 16s, 8 Elite Eights e 4 finais. O Baylor Bears ganhou 10 campeonatos da Big 12 com ela e 10 torneios da Big 12. Conquistou 7 vezes o prêmio. Ela conquistou também 7 vezes o prêmio treinadora do ano na Big 12 e é a primeira pessoa, seja homem ou mulher, a vencer um campeonato nacional como jogador, como assistente e treinador principal. Cara, isso é monstro. É gigante. É muito grande, tá? Em 2000 ela entrou pro Hall da Fama do basquete feminino. E ela já foi medalhista de ouro olímpica em Los Angeles em 84 e medalhista de ouro no PAN de 83 em Caracas. Cara, é uma figura ímpar. Eu não sei como essa mulher ainda não está no basquete, no Hall da Fama do basquete. Exato. Não dá pra entender. Quanto tempo demoraram pra fazer isso, né? Exato. Cara, não tem muito o que falar, não. E aí, mais um técnico e aí da NBA masculino. O nome dele é bem interessante, que eu nunca sei pronunciar direito. Que é o Rudy Tomanovic, ou, sei lá, não sei qual é a pronúncia correta. Eu já ouvi de várias formas, mas enfim. Ele, cara, é outro cara também que ele teve uma história bacana como jogador. Como jogador, ele foi 5 vezes pro All-Star, 74 a 77 e depois 79. Ele teve a camisa dele de número 45, foi retirada, foi aposentada pelo Houston Rockets. Ela também foi aposentada no Michigan Wolverines e, cara, foi campeã da NBA 2 vezes, 93, 94, 94, 95. Então, cara, é uma coisa maluca. Ele foi assistente e head coach dos Rockets por muito tempo, né? Assistente entre 83 e 92 e foi head coach entre 92 e 2003. E aí pegou uma temporada nos Lakers, 2004, 2005. Então é outro nome pesadíssimo, que traz uma bagagem bem grande também do college. E aí teve números relevantes como jogador e também, cara, 2 títulos de NBA como técnico. E um jogador também muito bom. Cara, merecidíssimo, né? Gigante também. E foi uma carreira longa, né? Foi uma carreira bem interessante. E nos Jogos de 2000, das Olimpíadas de 2000 em Sydney, ele foi o head coach daquela equipe e ganhou medalha de ouro. E depois foi medalha de bronze em 98 na Grécia, também como head coach. Então, cara, outro cara também que é monstruoso pro esporte.
Um ponto legal de falar é que ele é a única pessoa na história da NBA a marcar 10 mil pontos como jogador e ainda vencer 500 jogos de carreira como treinador. Olha isso, cara. Cara, é bruto. E, cara, medalhista olímpico, né? Sim. Porra, conta demais, né? Conta demais. Você pode falar, mas a seleção americana é imbatível. Tudo bem, mas você foi campeão olímpico, cara. Você precisa ganhar. Você precisa ganhar. Ganha na quadra, não ganha no nome. Exato. O Tomanovic, ele também é conhecido, ele foi conhecido, né, pelo estilo instintivo e de gerenciamento e intensidade com os seus bancários, com a galera do banco, né? Tu exercia muita pressão para ele e para os assistentes para se preparar cada vez mais para os jogos, né? Ele chegou a ser hospitalizado até por exaustão, assim, por problemas de coração várias vezes, de tão intenso que ele era nos jogos. E ele teve esse estigma de ser chamado de gênio, mas ele falou que não gosta disso e que acha que Chuck Dale e o Phil Jackson são muito mais gênios que ele, né? Mas ao mesmo tempo que eu falei que ele tinha essa pessoa enérgica no banco, às vezes é depreciativa, falando mal, não sei o que, etc e tal, ele era conhecido como o treinador dos jogadores. Os jogadores adoravam ter ele como técnico, assim como todo mundo adora o Pop, vamos dizer. E jogadores veteranaços pediram para chegar a jogar com ele. Clyde Drexler, Charles Barkley, Scott Pippen pediram trocas para jogar com ele e suas trocas foram aceitas e ele acabaram jogando Tomanovic. Cara, outra figura ímpar também do esporte. Por isso que a gente volta a retomar. É complicadíssimo pro Garnett essa lista, cara. Nossa, muito. São a gente falou de forma bem breve de todo mundo. E é por isso que a gente imagina que ele seja talvez em relevância em detrimento ao restante, aos números dos demais, que talvez não fosse a melhor escolha. Mas, enfim, essa é a lista que a gente conseguiu trazer para vocês. Falar um pouquinho da relevância desses caras e por que o Hall da Fama é tão importante. E isso que os americanos fazem de melhor, eu acho, que é relembrar os heróis ali. Eu acho espetacular. E toda a lista, todo ano, tem nomes de peso, né? E essa não ficou para trás das demais. Nem um pouco. Bom, a missão vai ser difícil esse ano pros caras, não vai, Dô? Vai, mas a gente pode dar um chute certo aí, né? Ah, sim, a Kobe Bryant, com certeza. Com certeza. Mas é uma missão difícil. É uma missão difícil porque você ter que nomear, ter que fazer uma celebração no ano que uma lenda do basquete morre, vai ser um negócio pesado. E além disso, a gente também, um cara que a gente não comentou ainda no podcast, a gente precisa até fazer, eu vou até dar uma ideia aqui, a gente fazer um podcast sobre o David Stern, que foi comissário da liga e que é um cara que mudou muito como a NBA é hoje, né? Então, assim, cara, imagina você que ter que dosar o tom durante essa premiação entre tornar festiva e alegre e o recordar. O homenagear essas pessoas que faleceram. Exato. Então, assim, será um baita de um desafio para a galera do Hall da Fama. E a lista final será anunciada dia 4 de abril no Final Four em Atlanta. Sensacional. Certo, Dodô? Algo a acrescentar? Cara, tem muita coisa, né? Mas pra cada um desses caras aí dava um podcast inteiro. É bem isso mesmo. E principalmente do pessoal que tem carreira longa no college, né? As mulheres e os treinadores, então dá um podcast pra cada um, pra falar dos feitos, né? Comentar nuances em jogo, como fez isso, como fez aquilo. Realmente é isso que você falou, é um podcast pra cada um. Vamos pra dica, pra fechar? Bora, fechou. Fechou. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. A dica de hoje, eu vou de uma série no Netflix que eu gostaria que as pessoas assistissem. Me marcou logo no primeiro episódio. Eu acho que se você não tem um coração de gelo, você consegue entender e apreciar aquilo e você se apegar aos personagens. The Kominsky Method. Essa série está no Netflix. Ela é dirigida, roteirizada, tudo mais, pelo Michael Douglas. E ele também atua. Então, temos com os papéis, os atores principais, né? O Michael Douglas e o Alan Arkin. Eles são dois amigos de 47 anos. O Alan Arkin, assim, pelo que se parece, é o mais velho.
não é citada a idade de cada um, não é muito citada a idade de cada um, fica lá entre linhas, mas o que se dá a entender é que o Alan Arkin é mais velho que o Michael Douglas. A esposa dele morre, ele conhece a esposa através do personagem do Michael Douglas, e aí eles vão mostrando como que é a relação deles já nessa idade avançada. E como as coisas, apesar de você ter aquele negócio de tem um enredo todo, esses pontos do que é viver a vida sênior não são esquecidas e são colocadas ali, e você sente a dificuldade de você já ser idoso, e ao mesmo tempo ficar lembrando de suas glórias no passado, não querer ficar preso no passado, mas ao mesmo tempo querer sempre reviver aquilo que você foi. Cara, é uma série sensacional. Trata do medo ou não medo de cada um de morrer ou não, do que eles pretendem fazer, a relação ainda que se tem com os filhos, que já são mais novos. Cara, a série pra mim é marcante, eu gostei muito. Cara, é interessantíssimo. Eu vou ficar falando aqui, eu vou ficar chovendo molhado, vou ficar dando spoiler. É fantástica a série, eu acho que vale muito a pena ver, é marcante e, cara, é isso, assistam. Eu falei pra você, foi muito boa essa... Eu ainda não assisti, eu já tô tentando, já tô postergando pra fazer isso faz tempo. Realmente, deve ser sensacional. Belíssima dica, meu cara. Eu até falei que da outra vez, né, na verdade eu lembrei que eu falei que ia começar a falar dos livros do Neil Gaiman, né, da última vez. Que eu ia tentar falar deles, seria uma boa ideia continuar falando da linha dele. E eu acho que eu vou seguir, vou tentar dar mais uma dica sobre livros dele. Tem um que é bem interessante, que é chamado e no Brasil é chamado de O Livro do Cemitério, que é bem interessante. A história começa com um homem que ele mata uma família toda e sobrevive apenas um bebê que fica no sótão. E aí, eu não vou contar muito também porque dá um spoiler considerável, mas... e aí o bebê, ele, por conta própria, começa a explorar o sótão, né? Desce do berço e aí a narrativa começa com base nisso. E o que é muito interessante também das leituras dos livros dele é que você tem uma imersão que é muito bacana. Você se coloca no lugar dos personagens, mas não é aquela relação entre descobrir se eu gosto ou não. É você tentar se colocar na situação e resolver da sua forma, da forma como você gostaria. Nem todos os livros dele têm essa pegada, pelo menos o Oceano no Fim do Caminho e o Livro do Cemitério é parecido, assim, ele tenta colocar para você umas situações em que você sinta vontade de resolver da sua forma. E não simplesmente dizer se eu concordo ou discordo com isso. Algumas coisas passam até batido, por exemplo, iniciar com um assassinato, que é muito comum em alguns livros que ele escreve, passa batido, né? Não pelo costume de ler Neil Gaiman, mas pelo fato de isso não ser relevante, né? A relevância está justamente na imersão e na forma como ele coloca o ponto de vista dele e etapas da vida dele dentro da história. Então é uma outra dica que é bem interessante, e aí no próximo podcast eu trago outro livro do Neil Gaiman. Mas é muita cultura aqui. Eu vou parar de falar de série, eu vou começar a ler uns 3 livros por semana. De onde aí eu vou trazer dicas de livro. Não, essa puta série é excelente, cara. Eu já dei vontade de assistir isso daí antes de eu ver. Então tá tudo certo. Bom, é isso, Dodô. Foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você. E é isso, meu querido. Cara, mais uma vez, mais um episódio vencido. Muito obrigado a você que nos acompanha. E, como sempre, cara, beba água e, por favor, cerveja, porque também tem água. É isso, a gente podia agora apagar a luz e fazer que nem o Fala Bela. Fala Bela. A gente pode fazer, mas enfim. A gente pode fazer um GIF e soltar junto, né? Tudo bem. Valeu, galera. Aquele abraço. Abraço. É isso aí, seus Caco Antibes. Acabou o podcast. Ouvindo tantos feitos legais, deu até vontade de ir para essa cerimônia do Hall da Fama do basquete, lá em Massachusetts. Pena que sou uma mera empregada, e agora a festa acabou. Estou até sentindo saudades daquele tempo, em que eu conseguia viajar 4 vezes no ano, com o meu subsalário. Risos, só rindo mesmo. Enfim, direto da Republiqueta de Bananas, o país da piada pronta, eu me despeço de vocês. Por hoje é só, semana que vem é carnaval, e eu estarei cheia de purpurina em tudo quanto é bloquinho de memória RAM. Tchau, beijos de luz.